Irmãos, nós hoje vamos começar o terceiro mandamento, que eu disse para os irmãos domingo passado que Saul estava quebrando. O pobre do Saul, nem no final da vida dele, deixou de desobedecer o Senhor, não é? Quando ele usa o nome do Senhor em vão. Êxodo 20, versículo 7. Êxodo 20, verso 7. Vamos ler juntos, por ser um versículo só. Aí dá para a gente ler junto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus amado, mais uma vez, fale, ó Pai, ao nosso coração, através da Tua palavra. Nós estamos, ó Deus, levando as nossas mentes cativas ao ensinamento da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, assim como o Senhor tem feito sempre. Que o aprendizado seja um aprendizado que o Teu Espírito Santo imprime em nossos corações. E que o Senhor nos ajude a entender enquanto estivermos pensando neste texto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é que significa? O que isto quer dizer? O princípio é o seguinte: como nós falamos sobre Deus, é como nós o adoramos. Essa ligação tem a ver com o nosso dia a dia. E é um aprendizado, é um adestramento pessoal que a gente precisa fazer, porque nós somos inclinados a não fazer isso. Nós entendemos que no primeiro mandamento que Deus quer ser único. Quer não, Ele é único. O que nós precisamos fazer é colocá-lo em primeiro lugar, porque Ele é um Deus único. Ele quer ser adorado somente Ele. Ele é o Deus que merece, que é digno de toda a adoração. O terceiro mandamento tem a ver de como é que nós vamos falar acerca desse Deus, e a maneira como nós falamos acerca desse Deus é como nós o adoramos. Tem muito a ver o conceito que eu tenho, a maneira como eu coloco esse Deus no meu dia a dia, é como eu o adoro. Esses dois hinos que nós acabamos de cantar são hinos de adoração a Deus pelo que Ele é. Então nós cantamos que Ele é o supremo Deus, nós cantamos que Ele está em majestade e glória. Então esse é o lugar que o hinólogo está colocando, Deus no lugar dele. Então como eu falo sobre esse Deus, como eu vou trabalhando sobre esse Deus, é como eu vou adorá-lo. Então esse texto, esse princípio agora, o terceiro princípio, está falando exatamente sobre isso. Que nós não devemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Aqui está uma caminhada lógica. Deus é o único Deus. Esse Deus é o meu Deus.
porque Ele me amou, Ele decidiu me amar, Ele me comprou, Ele me levou para próximo dEle. Então agora eu me comprometo com esse Deus. Então eu não vou... Deus está dizendo assim, não tome o meu nome, o teu Deus, em vão. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. E isso aqui nós precisamos de prestar bastante atenção. Por que que eu não posso fazer isso? Porque terá consequências. Porque ele diz assim, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja, há um mandamento e agora ele está colocando de que ele não vai deixar que essa pessoa que tomar o seu nome em vão, não vai deixar essa pessoa sem consequências. Aquele que tomar o meu nome em vão, não será considerado inocente. Então veja, aqui são as implicações do meu compromisso com o Deus único, com o Deus que eu estou colocando como primeiro na minha vida, com o Deus que eu vou adorá-lo unicamente e nada mais, a ninguém mais. Então esse Deus agora começa a trazer para a prática como é que ele quer que se fale sobre ele. Como esse Deus quer que o adore. Ele passa um degrau abaixo. Primeiros dois, nós estudamos quem ele é. O segundo é o que nós vamos fazer com isso. Então agora ele está dizendo, olha, se vocês tomarem o meu nome em vão, eu vou fazer alguma coisa com você. Não será inocentado sobre isso. E eu quero, irmãos, trazer uma consequência disto, num texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, porque quem determina o grau de consequência é o próprio Deus. É como é que você tomou o nome dele em vão. Qual o grau que isso afeta? Porque dependendo do grau, ele lhe visita com a pena máxima. Porque foi assim que ele fez. Vocês devem conhecer essa pessoa. É um nome bonito para colocar no bebê. Selomita. Hein? Não é? Selomita. Não, era comum isso aqui. Era comum, não é? Ele era filho de uma judia. E o pai dele era um egípcio. Aqui já está mostrando aquilo que o pastor Brubaker falou domingo passado. Quarta passada. É que cuidado com quem você vai casar. Se essa pessoa tem a mesma perspectiva que você tem de Deus. Porque os seus filhos virão. E o lado que for mais conveniente para o filho é o lado que ele vai ficar. E se os dois não tiverem uma perspectiva correta de Deus e de adoração a Deus, vai haver um racha espiritual dentro da sua casa. Por isso que quando o Brubaker falou, a gente fica pensando assim, puxa, ele é contra casamento misto. E de cara a gente já começa a armar uma parede contra o pregador. Mas quando nós aprofundamos numa realidade espiritual, nós precisamos entender se a outra pessoa tem temor de Deus. Não importa se ela é batizada na mesma igreja que você é batizado. Não importa se ela professa a mesma teologia que você professa. Mas ele precisa ter a perspectiva de Deus da mesma maneira que você tem.
Porque senão você está trazendo para a sua companhia alguém que vai deixar uma herança e que você vai ter consequências amanhã quando você olhar para os seus filhos. E às vezes quando nós vamos casar, a gente não leva isso muito a sério. E hoje já não se fala muito nisso mais. Mas aqui nós temos uma israelita, ela é filha de Dibre, nome bonito também para colocar no menino, Dibre, da tribo de Dan. Então veja, ela é descendente de Abraão. Mas o pai desse menino, ele é um egípcio. O pai desse menino é um egípcio. E os egípcios não tinham a Deus, eles conheceram a Deus quando foram destronados da sua posição enquanto império, quando Deus tirou o seu povo de lá. Aí Faraó, a redondeza e a história do Egito tem a marca do nosso Deus agindo dentro da sua história. Então, quando nós formos casar, aliás, quando forem casar, porque eu já casei, não é? Quando forem casar, jovens solteiros, cheque para ver se a pessoa com quem você vai casar tem o temor de Deus. Porque tudo começa aqui. Não importa se ele ainda não cresceu até onde você foi. Não importa se ele conhece teologia como você conhece. Não importa se ele batiza com muita água, pouca água. O que é mais importante aqui é se ele tem temor de Deus. Porque se ele tem, e você tem, você vai acertar isso. Mas se não tem, não vai acertar. Porque futuramente pode acontecer alguma coisa. E eu quero ler com vocês esse texto, que não há outro texto tão claro quanto esse finalzinho do terceiro princípio, do terceiro mandamento. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mais uma vez, para os irmãos ficarem com isso na mente. A dimensão disso compete ao Senhor. Porque eu creio que às vezes, inadvertidamente, nós tomamos o nome de Deus em vão. Mas outras vezes, nós o fazemos propositadamente. E às vezes nós fazemos isso publicamente. Às vezes isto que nós fazemos, tomando o nome de Deus em vão, vai macular um projeto de Deus, um trabalhar de Deus em toda uma comunidade. Então, ele vai obedecendo às devidas proporções daquilo. E Deus é justo. Então, ele não vai cobrir o braço em mim e você de uma maneira em que ele seja injusto. Ele pode agir em direção a mim levemente. Ele pode me dar um susto. Ele pode conscientizar-me no momento desse aqui, em comunidade, estudando a sua palavra, despertar a mente. Puxa, olha, eu acho que aquilo lá enquadra nesse negócio aí. Outra coisa maravilhosa que nós temos hoje é que eu e vocês vivemos no período da graça. Então as nossas chances são desproporcionais a este jovem. Porque nós não
não somos mortos, irmãos. Eu até acho que se isso acontecesse, nós seríamos melhores crentes. Talvez nós não tivéssemos a quantidade de números de evangélicos no Brasil. Mas eu tenho certeza absoluta que o número que nós tivéssemos estava virando esse país de cabeça para baixo. Estava mostrando para esse país como é que se vive uma realidade de Deus. Mas, como eu disse, Deus é Deus, e a Ele compete dizer como vai tratar a mim e a você. E Ele está nos tratando hoje com graça. Por isso que somos privilegiados. Mas essa graça com que Ele nos trata não anula aquilo que Ele é e as consequências de desobedecermos. Não anula. Nem a ignorância do princípio anula as consequências. Não anula. A graça de Deus pode trabalhar isto, se assim Ele quiser, mas não anula. Não é? Então vamos lá para o texto. Vocês já lembraram qual o texto, não? Hein? Hein? Não. Levítico 24. Você está com chave bíblica aí, né? Ah, é a Bíblia de... É. Aí você pegou o primeiro texto e não é o segundo. Quem tem os tablets, aí, tem esse recurso já né? Então aí, ó, que você fala um nome aí, a pessoa, esse nome é estranho, você coloca lá e ele joga na hora, né? Qualquer 10 a 17. Aqui é colocado pela sociedade bíblica como blasfêmia. Eu vou ler. Acharam? Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite. Ah, é a mãe, né? O nome dele não aparece, por isso que eles não lembraram. Eu achei que era o nome dele. Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, e toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Olha que coisa tremenda. Às vezes a gente passa por cima de um texto como este e a gente não presta atenção. Ou seja, quantos de vocês falam, puxa vida, isso parece que puseram ontem aqui a história. Porque quem está seguindo a leitura anual da Bíblia já passou por esse texto. Aqui pertinho,
fevereiro. Não, Levítico é fevereiro. Aquele que está lendo um capítulo, 2 capítulos no Velho Testamento e 3 no Novo, porque eles mudam, tem dia que eles passam e tal. Então, fevereiro se leu isso aqui. Então, lendo agora de novo e pensando no mandamento, a gente começa a ver o quanto que Deus é sério com relação ao seu nome. O quanto que o cuidado de Deus para com o seu nome é extremamente zeloso. E aí eu fico pensando, irmãos, como é que nós somos tão levianos com relação ao nome de Deus? Como que nós não pesamos isto? Às vezes eu fico pensando, irmãos, é que nós não somos educados, ensinados a termos esta perspectiva do Deus que nós adoramos. Porque Ele zela do seu nome. E o que é interessante aqui, irmãos, é que eles pegam esse homem, levam ao líder espiritual, e quem era? Moisés. O que experimentou o pavor de se estar na presença desse Deus. E alguém já disse, irmãos, que os cabelos de Moisés embranqueceram. Foi porque Moisés sofreu tremendamente por estar na presença de Deus, que as suas células reagiram por estar na presença de Deus. Porque quando ele desce, vocês lembram, ele precisa usar um véu, porque Israel não conseguiu olhar para ele. Então o rosto dele, cabelo dele, tudo foi modificado. Ele teve que passar um tempo, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Então vocês imaginam, aparece lá, ele aqui embaixo inclui-se estrangeiro, porque esse menino é mestiço. Então ele está dizendo, não importa se é um israelita natural, ou se é um estrangeiro, filho de mestiço, um samaritano no caso. Porque é a mistura de judeu com outro que não é judeu. Mas aí Timóteo já está vivendo em outra época. Isso, grego e israelita. Pai de Timóteo era grego, não é? Então, mas Timóteo está vivendo. E ainda assim, Paulo teve que circuncidá-lo. Ainda assim, Paulo teve dificuldade de introduzir Timóteo. Pode olhar lá para os irmãos verem na história, não é? Mas o caso aqui é que ele é pego, levado à presença de Moisés. Moisés coloca ele reservado. Aqui diz preso, que ele está confinado em um ambiente, porque senão ele seria apedrejado. Sem o julgamento de Deus. Mas aqui Moisés deve ter ido para um momento com Deus, para perguntar a Deus o que Deus queria fazer com aquele rapaz. Aqui não é só, olha, ele diz aqui, que o que pesava contra ele. Primeiro, o que ele fez? Blasfemou. Não diz qual foi a blasfêmia. Mas o nome de Deus foi vituperado de alguma forma. O nome de Deus foi colocado de alguma forma que não deveria ser colocado. E outra coisa, ele amaldiçoou o nome de Deus. Então, numa briga com um israelita, ele deve ter soltado os cachorros, né? Não é isso? Como diz a nossa irmã do Felipe, como é que é o nome dela? Não, esposa, hein? A Lena, no retiro
no retiro dos casais, falar, porque os cachorros lá em casa, né? Então, ele deve ter soltado palavras e com testemunha. Então veja como que acontece. Deus diz assim, olha, eles camaradas, você tira ele do arraial e o apedreja. Agora, primeira coisa, todas as testemunhas que ouviram, testemunhas oculares, põe a mão sobre a cabeça dele. Para que isso, irmãos? Para transferir toda a responsabilidade sobre ele. Esse é o modus operandi de Deus. Ele faz isso até hoje, comigo e com você. Até hoje. Mas lá é um negócio, lá é mais sério. Não é que é mais sério. É, num nível diferente agora. De qualquer maneira, como Deus fala assim, não tome o meu nome em vão, e que Deus é esse que está pedindo isso? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não posso desassociar, embora Deus fez isso. Embora o próprio Deus fez isso mesmo. Desassociou. Ele coloca que ele permitiu que se fizesse alguma coisa com relação a ele, o Pai, permitiu que se fizesse com o Filho, mas não permitirá que se fará com o Espírito Santo. Então, o próprio Deus fez essa diferença, mas em nível de entendimento é sim a mesma coisa, não é? Então o que acontece? Essa transferência é de responsabilidade. Vocês se lembram quando falou-se do atalaia? Então, se o atalaia avisa, o sangue de quem ele avisou não será requerido dele. E quando eu e vocês contamos para as pessoas sobre Jesus, o sangue dessas pessoas não serão requeridos de nós. É uma transferência de responsabilidade que cabe a nós que ouvimos falar. Isso aí nós ouvimos esse eco nos apóstolos. Como podemos parar ou deixar de falar o que nós ouvimos, o que nós experimentamos? Vamos falar sim, para que vocês sejam desculpáveis. É transferência. Então, quando aqueles que ouviram, somente os que ouviram, era um julgamento de Deus. Lembram-se que nós estamos na teocracia. Saul ainda não foi ungido rei. Então, Deus governa. Então, eles puseram lá o rapaz, esperaram o que Deus queria que fosse feito. Agora, quando Deus traz ao homem que o representava o que ele queria que fizesse, então foi feito. E aí, todo Israel que foi, fizeram um montinho de pedra sobre ele. E aí, Deus disse o seguinte, está vendo isso aqui? Então, deixa eu dizer para vocês mais uma vez, olha o verso 16 e 17. Aliás, é o 15, né? 16 e 17. Olha, dirás aos filhos de Israel, qualquer amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. E toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Olha, a 16, né? Só até aqui. Então o que Deus está dizendo? Mais uma vez, não tome o meu nome em vão.
Porque se fizer isto, não será tomado como inocente. Então, irmãos, eu quis colocar esse texto logo no início para a gente entender a seriedade deste mandamento. E muitas vezes, eu até falei naquela vez assim, não, vai ser fácil, 2 estudos. Mas quando você começa a prestar atenção nas implicações, no contexto da palavra de Deus, você começa a olhar que não é tão fácil assim. Esse aqui? É. Não. Isso. Sabia. Sabia da consequência. Todo judeu sabia da consequência. Porque a lei, irmãos, para o judeu é algo muito, mas muito sério. Muito sério. Isso aqui eles aprendem desde pequenininho. O Deuteronômio 6, os pais... você é descendente judeu. A Márcia é judia. Não é judia brasileira. Seu pai é judeu. Pronto, a Márcia pode dizer isso. Ela, era encucado. Falava. Não agora, mas depois, se você quiser perguntar para a Márcia qual a tribo dela, ela sabe de qual a tribo o pai dela veio. Não, depois ela fala. Porque eu não sei qual é das tribos. Então, alguns não gostam de dizer qual é a tribo, porque é algum dos descendentes lá que não foi muito legal. Não é? Mas, então eu não sei qual é a tribo que ela vem. Depois, se você quiser perguntar, e se ela quiser contar, porque isso é algo, né? Então, porque isso, o judeu traz, impregna isso na vida das pessoas. Então, é diferente da gente que leva, assim, relaxadamente a nossa devocional. Diga, irmão Renato. Não sei, meu irmão. Foi algo muito sério, né? Ele deve ter... Uma das coisas que eu sei que ele fez é que tomou o nome de Deus em vão. Não cabia o nome de Deus naquela briga. Não, mas aí é um ato de louvor, não tem. Não, é espontaneamente. Mas isso é um ato de louvor. Eu estou agradecendo a Deus pela chuva que vai cair. Mas nós vamos entrar em detalhes, coisas que até a gente faz, que é blasfêmia. No cotidiano. Nós vamos entrar lá quando chegarmos lá. Aqui. Hein? É porque ele falou que era filho de Deus. Nós vamos falar também desse detalhe aí. Diga, minha irmã. Não, perdão. Não teve perdão de ser apedrejado. Agora, a questão espiritual dele, ninguém pode dizer nada. Irmão, se ele blasfemou contra Deus, se ele amaldiçoou o nome de Deus, pode ter certeza que foi para o inferno. No Novo Testamento diz assim, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. O Novo Testamento diz assim. E o Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Ali no caso uma menina engravida
que ela não deveria engravidar porque ela não é casada e etc, etc. Então, se ela pedir perdão, ela vai ser perdoada. Mas o bebê vai nascer. Mas a questão aqui é que eu tenho de Deus a palavra dele dizendo que eu posso dizer isso. Agora, se eu tenho na palavra de Deus afirmações, se eu amaldiçoar a Deus, se ele diz que terá consequência, então essas consequências poderão ser consequências aqui, consequências eternas. É o nível de blasfemar contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Diga, Joaquim. Isto. Ele fez os dois. É porque ele confirma lá embaixo. Olha o verso 15 e 16. Olha lá. Isto. Mas esse pecado é um pecado que leva à morte. Vai ser morto. Porque aqui, Joaquim, o caminho aqui é o seguinte. É que ele blasfema. Não, ele amaldiçoa. Então, ele amaldiçoa e blasfema. Quando as testemunhas vêm sobre ele, é quando ele é imputado a ele o seu pecado. Consequentemente, ele não só blasfemou, mas ele também amaldiçoou. Aliás, ele não só amaldiçoou, mas ele também blasfemou. Então, ele vai ser morto. É esse o seu raciocínio? Só um momentinho, deixa eu terminar aqui a conclusão com Joaquim. A blasfêmia levaria à morte. Com o nome de... Ah, tá. Claro que é com o nome. Tá, entendi. Com o nome. É o nome dele. É o nome dele. Agora, lá em cima, Joaquim, no primeiro que ele fala, olha lá, ó. Ele... Onde está? Aqui, ó. Lá no 11, ele blasfema e amaldiçoa o nome. É porque Deus faz essa distinção, Joaquim. A minha ideia, porque lá em cima ele junta os dois. Não, mas o 11 olha como diz. O filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Agora, se eu entender que o amaldiçoou o Senhor, ou amaldiçoou o nome do Senhor também. No 14 diz que blasfemou. Pronto, então seu raciocínio está certo, Joaquim. Não, porque ele só fala tira para fora de Israel o que blasfemou. Está certo seu raciocínio. Porque a blasfêmia do nome é que o levou à morte. Não, também. Porque eu entendo assim, irmãos, que é para mim que foi um pacote que envolveu o nome de Deus que não deveria envolver. Não é tanto, por exemplo, eu tentar distinguir o que é blasfêmia e tentar distinguir o que é a maldição. O fato é que o comportamento desse rapaz vituperou o nome do Senhor e isso não deveria ter sido feito. Porque quando nós olharmos a praxis lá embaixo, o que é que a gente faz na prática, nós vamos ver que há algumas coisas que parece que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então o que acontece? Isso traz um peso sobre a reação de Deus com relação ao seu nome.
Nós precisamos tomar cuidado com o nome. E Israel fazia isso de uma maneira tremenda. Embora o que eu posso fazer é dar uma pesquisada no hebraico com relação à diferença da palavra amaldiçoar, amaldiçoou aqui, e blasfemou. Eu posso dar uma olhada nisso na próxima, vai terminar hoje. Próxima quarta-feira a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, como diz o seu. Com uma maldição? Então eu preciso, você ouviu aqui, Joaquim, como que está a tradução da Bíblia da mulher, NVI? A NVI. Então, blasfemou o nome do Senhor com uma maldição. Eu preciso ver lá no hebraico, porque eu não me atentei para isso. Eu preciso de ver no hebraico qual que é a construção do versículo, da frase lá. Então olha a outra versão. Como que está aí? Tá. Não piorou, vai melhorando. A questão, irmãos, olha, aquele princípio hermenêutico, principalmente para vocês que não têm o recurso grego e hebraico exegético, o princípio hermenêutico, a Bíblia responde à própria Bíblia. Esses irmãos que fizeram essas traduções são pessoas de alto nível nas línguas originais. Ninguém se mete a fazer uma tradução bíblica sem um conhecimento científico e um conhecimento do original. Ninguém faz isso. Então, o que a gente precisa, e hoje nós temos à disposição várias traduções, comece a ligar texto a texto, porque o que vai acontecer? A hora que você pega o texto no grego, no hebraico ou no grego, porque tem a Septuaginta também, que o Antigo Testamento é grego, quando você começa a ligar, o grego e o hebraico, eles não fogem. Não tem como fugir. Então, o que nós precisamos é fazer essa interpretação e ver isso. Claro que eu peguei o pacote do nome do Senhor. Agora, Joaquim levantou isso, podemos, sim, correr atrás e ver qual que é o sentido. Porque, é a mesma coisa que eu usei domingo passado. É um sentido fantástico. E o Espírito de Deus usa isso. Então, quando percebemos isto, a gente precisa estar atento. Aquele que for batizado, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Já está condenado. Então, o que eu entendo? O batismo é apenas um sinal externo de uma realidade interna. O batismo não interfere na minha salvação. Se eu tenho Jesus no coração, isso basta para eu ir para o céu. Não foi batizado. Então, são coisas assim que a gente pega e que é pelo nosso contexto. Por que o nosso contexto? A nossa teologia que rege o nosso país é uma teologia tomística. São Tomás de Aquino. Então, traz todo um bojo da teologia católica romana. E qual que é a teologia do batismo do católico romano? Porque o batismo, a regeneração batismal. Então é pelo batismo que a pessoa se regenera. Então, isso aqui é complicado. Porque, então, se não for, por que corre quando a criança está desenganada? Para batizá-la. É porque ela não pode morrer pagã. Pagã.
Então, as implicações teológicas, a gente precisa de atentar quando o Espírito Santo de Deus coloca isto. Por quê? Vou olhar, vou pegar durante a semana, vou dar uma estudada, quarta-feira a gente volta e voltamos a falar aqui, embora possamos estar lá na frente. Porque isso aqui é o que vai dar-nos a leitura das consequências. Pegamos uma consequência capital. Não significa que tudo vai ser assim. E não é, porque hoje nós estamos numa nova dispensação, né? Nós estamos no período da graça. Ninguém vai morrer por isso. Pode sofrer por isso. Pode perder uma perspectiva da ação de Deus sobre isso. Pode sofrer danos sobre isso, aqui e agora e na eternidade com relação a isso. Pode, por que não? Pode não ser imediato. Pode não ser imediato. Aqui não diz quanto tempo levou para Deus trazer a coisa à tona. Mas o fato é que eu e vocês precisamos colocar no coração que o terceiro mandamento, como todos os outros, estão no mesmo nível. Todos eles estão no mesmo nível do primeiro. Muita gente fala assim, porque os primeiros falam com relação, os quatro falam com relação a Deus, o próximo. Estão no mesmo nível, irmãos. Deus trabalha de uma maneira que ele trabalha no mesmo nível de seriedade. O mesmo nível de seriedade. Só um momentinho, a Lei pediu a palavra primeiro. Desculpa aí porque eu segurei aqui, que senão não termino o raciocínio. Pode dizer, Lei. Ele desconsiderava o Deus de Israel. Exatamente. Muitas vezes, essa rejeição é uma rejeição, essa blasfêmia, ele diz que, ele poderia dizer que esse Deus tem nada a ver com ele, etc. Não diz o que é. Diz que levou à morte. Foi muito sério, porque Deus autorizou a morte dele. Segunda realidade, irmãos. Não, há controvérsia. Não, é porque... Não, eu agora não posso afirmar isso, porque eu preciso de estudar lá primeiro. Não sei. Não, no texto não. Não, tudo bem, isso é a sua... Viu, Ana? Ana? Isso é sua concepção. Agora, eu não posso colocar aqui no texto a minha concepção. O texto precisa dizer para mim qual é a concepção textual. Porque a concepção textual. Porque a questão da prédica, irmãos, é aqui que muita gente peca. E muito pregador faz isso. Por exemplo, eu não posso criar uma mensagem aqui e falar, lá eu vou ter fulano que tem essa inclinação, lá vou ter ciclano, lá vou ter Betrano. Deixa eu ver o que eu vou falar para eles. E aí depois eu procuro um texto para apoiar a minha mensagem. Não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer é pegar o texto, estudar o texto, esgotar o texto, orar sobre o texto e ver o que Deus está dizendo no texto, para que eu possa chegar aqui na frente e dizer assim, assim diz o Senhor. E aí você vai para casa, não com a concepção do Ezequiel, ou do teólogo Ezequiel, não importa. Você vai para casa entendendo que Deus está falando com você.
nenhum exegeta falará o que você falou. Na minha concepção, isso. Porque eu não sei ainda. Eu não pensei nisso, no texto. Até porque esse texto é um texto secundário do meu texto. Normalmente o pregador, ele trabalha profundamente o texto primário. Porque é de onde a mensagem está brotando. Os textos secundários são exatamente para reforçar o texto primário. E às vezes, a leitura do texto primário, secundário, é uma leitura não tão profunda quanto foi o texto primário. Por exemplo, eu li, compreendi, li mais de uma vez, dei uma olhada no original, dei uma estudada contextual e histórico, mas não aprofundei. Porque se eu tivesse atentado para que o Joaquim atentou, e a mente dele está treinada para isso, interpretação de a lei. Isso aqui, por exemplo, todos estão aqui. Ele que faz isso diariamente, a profissão dele, o irmão Melo, todos os advogados que estão aqui. Porque essa é a interpretação, e muito mais dele, porque a sentença vem dele. Quer dizer, pode ser aqui constituído o irmão Melo advogado de defesa e você um advogado de acusação. Mas o veredito vem dele. Então a perspectiva dele no texto é de acordo com a profissão dele, de acordo com a mente que ele trabalha todo o tempo. Viu que ele questionou exatamente o que leva à morte? Por quê? Porque a mente dele está treinada para isso. Como para mim era apenas o texto secundário, eu não fiz isso. Então, sabe o que a gente corre muito, irmãos? O risco, como pregador, falarmos de Deus para as pessoas, muitas vezes nós criamos determinadas barreiras em casa mesmo. Quando nós impomos a nossa posição. Quando nós impomos a nossa posição. Por exemplo, senta alguém aqui e nos ouve. Quando você prega a palavra, você trabalha. Quantos estão conosco? Eu queria dar uma ilustração, mas eu quero dar um abraço. Não tem como? Tá, então eu quero dar um abraço aí nos irmãos que estão conectados. Eu não vou falar mais nada sobre o estudo. Amanhã eu vou falar o estudo. Mas o que eu vou falar aqui não pode ser divulgado. Corta aí. Um abração, querido. Eu vou orar por você aqui que conectou conosco. Mas o que eu vou falar não pode ser transmitido.